Pessoal, poucas vezes eu peço para vocês ficarem, mais tempo no editorial, mas essa aqui eu vou pedir. O caso dos presos do 8 de janeiro realmente é uma situação assim deplorável. Tem crianças, tem pessoas que são fugitivas do Brasil, são exilados, do Brasil por temor, Pessoas que nunca tiveram uma condenação criminal sequer poderão pegar 17 anos de prisão, poderão, às vezes, sabendo que muitos são idosos, entrar numa cadeia para nunca mais sair, sabendo que vai sair de lá num caixão. Então a situação é grave e a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês, uma matéria muito interessante da Gazeta do Povo que eu vou trazer para vocês, assim como também, a gente vai discutir um caso de monitoramento dos presos de 8 de janeiro. Então, peço a você que fique até o final do editorial, tá bom? Não esqueça também de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é sempre importante aqui para o nosso canal. E para você que ainda não fez o download do livro Segredos Milionários e Leilões, está disponível para você aí, tá bom? Olha só, vocês sabem que a Gazeta do Povo, para mim, é uma empresa, uma instituição com muita seriedade. Situação de guerra. Como vivem os exilados do 8 de janeiro que estão na Argentina? Você está vendo essa foto aqui? São de pessoas que estão exiladas com sua família, Ou seja, a situação é de pavor, é de temor de ser presa a qualquer momento e ser jogado dentro de uma cadeia e só sair de lá quando seus filhos já têm aí mais de 20 anos, É assustador. Orem por nós. Esse é o pedido do brasileiro Daniel Bressan, que segue exilado na Argentina desde que um laudo comparativo de imagens citando sua orelha foi usada de forma equivocada para incriminá-lo pelos atos do 8 de janeiro. O paranaense é um dos mais de 350 brasileiros envolvidos com o 8 de janeiro, que seguiram para o país vizinho. Ele e outros exilados vivem em fuga e enfrentam extrema dificuldade financeira. É como uma situação de guerra, diz. Segundo o Bressan, os primeiros meses fora do Brasil foram tranquilos. Conseguiu documento de permanência provisória, estava trabalhando, relata. No entanto, o Supremo Tribunal Federal encaminhou ao governo de Javier Milei uma lista de pedidos de extradição com nomes de envolvidos no 8 de janeiro. E a Justiça Argentina começou a emitir pedidos de prisão contra os exilados. Agora, estão com medo porque não sabemos quem está na lista, afirma um homem de 38 anos, que já se mudou 2 vezes desde os primeiros relatos de prisões e segue escondido. Só saímos para comprar o essencial e voltamos. É o que ele conta. Viver com medo é uma das piores sensações do mundo. Com medo de ser preso, E assim, por algo que nunca imaginou, Assim, estaria o dolo ali envolto nessa situação, ele poderia imaginar que chegaria a penas tão duras. A realidade dos fatos é que não. E assim, está diante de uma situação gravíssima. Outro caso também, é esse caso aqui. Matéria do Mais Goiás, cearense, foragido por atos golpistas do 8 de janeiro, é rastreado na Colômbia e planeja fuga para os Estados Unidos. Fica aqui claro, com essa matéria, que há um rastreio das pessoas do 8 de janeiro. Então, assim, não há, de forma alguma, qualquer momento de sossego para essas pessoas do 8 de janeiro. Apontado como uma das figuras de liderança nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, o cearense Romário Garcia Rodrigues, de 34 anos, que se apresenta como o primeiro gay nordestino a tomar café com Bolsonaro, tem paradeiro investigado por autoridades da Argentina, do Peru, do Chile e agora também da Colômbia. Conforme revelado pelo jornal colombiano El Tiempo, Romário estava na Colômbia até pelo menos a última terça-feira. Foragido, o cearense chegou a publicar nas redes uma mensagem que dizia desejar voltar ao Brasil e se entregar às autoridades. Ele apagou o post poucos minutos depois. Em 2023, após os atos, Romário chegou a ser preso por 2 meses. Ele foi liberado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e fugiu para a Argentina até a emissão de uma ordem de extradição. Com a onda de prisões dos apontados como responsáveis pelo 8 de janeiro, alguns dos investigados decidiram fugir para países vizinhos. Além de Romário,
que faz parte de um grupo imputado por associação criminosa, incitação ao crime, a Interpol, no Peru, consultou registros migratórios e descobriu que 4 foragidos teriam entrado no Peru em 19 e 24 de novembro. Ao jornal El Tiempo, o coronel da Polícia Nacional Peruana, José Luiz Queiroz, disse que eles não foram detidos por não constarem na lista vermelha da Interpol. Segundo autoridades peruanas, Romário e outros foragidos querem chegar ao México para contratar o serviço de um coiote e cruzar a fronteira em direção aos Estados Unidos. Nas redes sociais, Romário tem pedido dinheiro a seguidores para seguir com a fuga e evitar a ordem de extradição. As autoridades investigam agora se ele continua escondido na Colômbia. Foragidos na Argentina. Em novembro, a Justiça Argentina ordenou a prisão de 61 brasileiros que estão sendo investigados pelos atos ocorridos na sede dos 3 poderes. A ordem de prisão foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas a pedido do Supremo Tribunal Federal do Brasil e abrange 61 cidadãos brasileiros que se encontram na Argentina e têm condenações com pena de prisão definitiva. É o que confirmou aqui, né, a fonte, né? E aí tá a figura aí, né, do cearense, né, que realmente tá tentando fugir. E agora a grande questão é, nos Estados Unidos, né, por exemplo, o Romário Garcia vai estar protegido, terá um asilo lá, porque assim, a maioria fugiu para a Argentina confiante de que o Milei lhe daria respaldo, lhe daria uma certa segurança. E aí, como está a situação dessas pessoas? Né? Realmente, uma situação muito, muito grave e muito tensa, né? Sem sombra de dúvidas. Vamos lá, pessoal. A Gleisi Hoffmann fala em morte do PT. Como assim morte do PT, Sandra? Pois é, dá uma olhada nessa matéria do Poder 360. Ir para o centro, ou seja, há uma ala do PT que quer se alinhar ao centro, né, ao centrão, e que o PT deixe esse radicalismo dele, porque ele foi varrido nas eleições de 2024. Então, a ideia é de que o PT deixe de ser esquerda e comece a se tornar centrão. E a Gleisi Hoffmann falou, não, se isso acontecer, já era, acabou o PT, é a morte do PT. A deputada federal, que também é presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido pode morrer, caso escolha fazer parte de movimentos políticos direcionados ao centro, o que é defendido por integrantes da sigla, né? Um grupo de petistas querem largar o PT, né? Querem que o PT, na verdade, passe a ser centrão e deixe de ser esquerda, ou seja, acabou a esquerda, morreu a esquerda no Brasil. Depois de 7 anos, está em seu último mês como presidente da sigla, né? Diálogos políticos com o centro nós tivemos na campanha e ampliamos no governo. Já tentaram matar o PT e não conseguiram. Não podem impedir agora que o PT se suicide, rompendo com a base policial com a base social que nos trouxe até aqui, disse a deputada Gleisi Hoffmann, tá, pessoal? Então ela fala nesse sentido aí. Vamos lá, outro ponto, vamos falar do Tribunal Superior Eleitoral. Matéria do Metrópolis. O Tribunal Superior Eleitoral cogita rever justificativa de voto por APP para reduzir a abstenção. Tá, o que é isso? É o seguinte, teve uma abstenção grande, ou seja, muita gente não acredita mais no sistema, ou não quer perder seu tempo, não quer dor de cabeça, simplesmente não foi nas urnas em 2024. Falou, eu não quero saber disso, não vou. Então teve uma abstenção gigante. O lance é que nesse ano há uma justificativa um pouco diferente. Você pode simplesmente justificar o seu voto sem precisar ir até o cartório eleitoral e fazer a sua justificativa. Você pode fazer pelo aplicativo. Você baixa, né, o título eleitoral eletrônico e aí você justifica a não ida. Aí você vai falar, eu estava de viagem, estava doente, não pude ir, ou eu tenho mais de 70 anos, se bem que já é facultativo para mais de 70 anos, você simplesmente, né, justifica ali pelo aplicativo. A visão do Tribunal Superior Eleitoral é que isso aí facilitou demais para o povo não ir votar, né? O povo não quis ir votar. Então, por causa disso, né, as pessoas deixaram de querer votar e aí a grande realidade é que muita gente não foi.
E aí eles querem rever essa situação aí. Pessoal, né, vocês viram aqui uma parte aqui da publicação que eu vou colocar. É uma publicação, né, da Cristina Grêmio. E eu acho interessante, vocês sabem o quanto eu apoiei a Cristina Grêmio em Curitiba, né, o quanto eu torci pela vitória da Cristina Grêmio em Curitiba. Ela participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Nessa audiência pública, ela falou da verdadeira censura que hoje os candidatos de direita sofrem no país. Né? É uma coisa absurda, assustadora. Dá uma olhada nas falas da Cristina Grêmio aqui. Uma mulher sempre sensata, né? Sempre lúcida, e Curitiba perdeu muito. Tá? Mas escuta a fala da Cristina, que volta forte, né? E torço que seja a próxima senadora. O Bolsonaro tem dever moral, né? Seria um covarde se ele não apoiar a Cristina Grêmio para o Senado em 2026. E aí, torço que seja a candidata de 2026 ao Senado, depois da cachorrada que o PL fez com a Cristina Grêmio e mesmo da sacanagem que o Bolsonaro também fez. Ai, Sandro, não fala assim do Bolsonaro. É verdade, fez sacanagem com a Cristina Grêmio. E eu falei, eu acompanhei cada detalhe. Né? Cristina Grêmio, confiante que ia ser a candidata do PL, no final das contas o PL ignorou, humilhou ela, mandou para um partido, né, o Partido da Mulher Brasileira, PMB, que o partido apoiava a esquerda contra ela e o próprio partido tentou sabotar. Essa mulher quase venceu, essa mulher é uma guerreira, tá? E aí, contra tudo e contra todos, ela chegou em segundo turno, então ela já venceu. Tá? Ela venceu, mesmo que ela não ganhou as eleições, ela já é uma vitoriosa. E espero, né, espero mesmo que tenham moral para apoiar essa mulher ao Senado em 2026 no Paraná. Espero muito, né, que a politicagem suja que o PL fez não tire ela da jogada. Mas eu acompanho o que ela falou. E no jornalismo a gente tem vivido a censura de uma maneira tão forte que eu fui uma das jornalistas censuradas, na época trabalhando pela Jovem Pan, em pleno período eleitoral, na campanha de 2022. Só para lembrar, nos últimos 10 dias entre o primeiro e o segundo turno, e no dia seguinte do resultado das urnas eletrônicas, eu, junto com vários colegas, fomos dispensados. Então, a censura está muito forte em vários setores da sociedade, a ponto de agora, como uma ex-candidata recém-saída da campanha, estive em São Paulo para fazer uma palestra e tive que medir palavras no que eu dizia e depois ainda pedir que cortassem um trecho da minha palestra antes de divulgar nas redes sociais, por medo de represálias em função de palavras e opiniões. Então é muito importante, eu até sugiro, não sei como seria possível viabilizar, que se crie um canal para que a sociedade denuncie censura, porque a quantidade de denúncias que eu recebi de seguidores e eleitores meus nesses 9 meses em que eu estive em campanha, de não posso falar o que eu penso porque já fui censurada em N redes sociais e vários posts e tudo mais. E para finalizar, também deixar um depoimento de alguém que é jornalista há 34 anos, foi candidata nos últimos 9 meses e esteve censurada em sua principal rede social, onde eu tinha o maior número de seguidores e a maior interação, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi o Twitter. E eu era uma candidata sem tempo de rádio e TV, sem ser chamada para entrevistas, sabatinas e debates, que só tinha as redes sociais para fazer campanha, e tive a minha principal rede social censurada junto com todos os outros brasileiros. E que voltou no segundo turno, por sorte eu passei para o segundo turno e pude usar também no segundo turno, mas com uma estratégia de comunicação já completamente desfeita por conta de perda de interação mesmo com os seguidores pela censura naquele período todo. Então, isso afeta a representatividade, a população não consegue ter acesso aos candidatos. Literalmente, né, uma mulher, né, de fibra, guerreira e que merece, né, sim, representar muito o povo paranaense. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Bashar al-Assad, né, que caiu e o Lula ficou encalado, né, ficou em silêncio. Vamos lá, matéria da Gazeta do Povo. Lula contraria líderes mundiais e silencia sobre a queda de Assad. O governo se diz preocupado com a situação.
todos os líderes mundiais sérios comemoraram a queda do ditador Bashar al-Assad. Todos falaram, né? Apesar das preocupações, é uma vitória para a democracia. O Lula não. Lula ficou calado, falou nada, em silêncio. Mas por que o Lula ficou em silêncio? Eu respondo. A questão é simples. Lula gosta do Bashar al-Assad. Lula gosta de uma ditadura, né? Gosta muito. Sabe a realidade dos fatos? O próprio Lula já deu a principal honraria do Brasil para esse ditador, o Bashar al-Assad. Mas você não pode falar durante as eleições que o Lula gosta de ditadura. Se você fizesse um post falando que o Lula tinha dado o mérito Cruzeiro do Sul para o Bashar al-Assad, você ia ser censurado. Se você falasse que o Lula gostava da Nicarágua e do ditador Daniel Ortega da Nicarágua, você ia ser penalizado. Se você falasse que o Lula gosta do Maduro, né? Ai, ai, ai. Ia dar problema para você. Então, o que a Cristina Grêmio acabou de falar agora é nítido, claro e evidente. Democracia livre não é isso. Matéria da Gazeta. Contrariando as atitudes de líderes de outras nações que celebraram a queda do ditador sírio Bashar al-Assad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se pronunciou sobre a tomada no poder no país por rebeldes islâmicos nesse final de semana. O Lula, né, sinceramente, ficou triste com a perda, né, do amigo. Só isso. A atitude contrasta com as adotadas pelos presidentes Joe Biden dos Estados Unidos, Emmanuel Macron da França, pelos primeiros ministros Benjamin Netanyahu, Keir Starmer do Reino Unido, Olaf Scholz da Alemanha e pela presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, né? Lula chegou a condecorar Assad em 2010 com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das maiores condecorações do governo brasileiro. O ato foi alvo de um projeto de decreto legislativo em 2018 para ser revogado, mas segue parado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Enquanto Lula mantém o silêncio, o governo brasileiro se mostrou preocupado com a situação na Síria, sem se posicionar a favor ou contra a queda de Assad. Nem mesmo cita na nota oficial emitida nesse final de semana. Lula sempre do lado errado da história, né? Lula sempre do lado errado. É impressionante. Quando rola, né, um ataque terrorista contra Israel, Lula está do lado dos outros. Contra Israel. Quando rola a guerra da Ucrânia, que a Rússia que invade a Ucrânia, estou contra a Ucrânia, a favor da Rússia. Agora, com a queda do Bashar al-Assad, só uma comemoraçãozinha, Lula. Só assim. Uhul! Né? Nem isso, né? Tá de sacanagem, né? Brincadeira, né? Ou seja, sempre do lado errado. Pessoal, e aí, vamos falar agora de um ministro, né? Um braço direito do Lula, que parece que o negócio está dando rolo, né? O Paulo Pimenta. Parece que o Paulo Pimenta está sendo fritado até pelo próprio Lula, né? Briga, né? Esse caso, sempre que começa a discórdia dentro do governo do amor, desculpa aí, né? Mas eu torço pela briga. Eu torço é que eles briguem mesmo, tá? Pimenta quebra o silêncio após críticas de Lula. Pô, não sou marqueteiro, né? Alvo de críticas públicas, inclusive do próprio presidente Lula, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da presidência, o petista Paulo Pimenta, resolveu quebrar o silêncio e se defender. Em entrevista à coluna Igor Gadelha, nesta segunda-feira, Pimenta minimizou a declaração dada por Lula em evento do PT na sexta-feira, no qual o presidente criticou a comunicação do governo. O ministro-chefe da SECOM disse ser natural a preocupação do petista e ressaltou que a crítica feita pelo presidente vai além do governo, abrangendo o próprio PT e a esquerda no mundo todo. Para Pimenta, a esquerda no mundo todo enfrenta uma dificuldade e uma incapacidade de construir uma narrativa capaz de fazer frente ao avanço da extrema-direita, ou seja, reconheceu já que se lascou, né? O presidente fez uma avaliação crítica sobre a comunicação que vai para além do governo. Quer dizer, a esquerda, o PT, a dificuldade, a incapacidade que a esquerda tem tido de construir uma narrativa capaz de fazer frente ao avanço da extrema-direita, que é uma preocupação que eu também tenho, afirmou. Em meio a notícias de que pode deixar o cargo, o ministro contou ter despachado com Lula nesta segunda-feira normalmente e que o presidente não falou com ele sobre nenhum tipo de mudança no cargo.
Pimenta, contudo, se colocou à disposição para ajudar Lula em qualquer outra função. Ele disse ser um ministro com relações pessoais e com lealdade ao atual presidente da República. Da mesma forma que eu fui convidado por ele para estar aqui, ele sabe que pode contar comigo para qualquer tarefa, para qualquer função. É o que declarou o ministro Paulo Pimenta. O ministro também minimizou uma notícia de que Lula tem recorrido ao publicitário Sidônio Palmeira, responsável pelo marketing da campanha eleitoral do petista em 2022. Para Pimenta, o fato de Sidônio ter ajudado, por exemplo, no recente anúncio do pacote de corte de gastos feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não significa que o ministro esteja enfraquecido. Pelo contrário, está enfraquecido sim. E aí também, vamos ser honestos, né? É injustiça o que estão fazendo com Paulo Pimenta. Tentar vender que o governo Lula é bom, missão impossível. Não é o Paulo Pimenta que vai dar conta. Estão fazendo sacanagem, é simples, né? O Pimenta está tentando minimizar os danos, mas vender hoje que o Lula é um bom governo, que o Lula é uma boa pessoa, aí não dá, né? Aí é a mesma coisa de vender, né? De que, sei lá, de que um jumento, né? É uma figura, né? Que não é petista, né? Vamos ser sinceros, né? O negócio é difícil de aprovar isso aí, né? De dar uma aprovação para o Lula. Bom, pessoal, obrigado, né? Quem ficou até o final. Ó, lembrando você, que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para sua família. Às vezes eu esqueço, né? No editorial número 2 da hora do almoço, mas sempre vou lembrar, ainda mais nesses momentos difíceis que o Brasil está passando, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. A gente volta com mais um editorial preparado especialmente para vocês daqui a pouquinho às 4 horas da tarde, tá bom? Grande abraço e até lá.